E aí, pessoal, tudo bem? Primeira coisa, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, tá? Eu vou fazer um videozinho aqui rápido sobre dicas de direito tributário, o que você precisa saber de direito tributário para a prova de delegado Goiás. Prova de delegado. A cobrança, em tese, é superficial, mas nem tanto. Não vai pensando isso. Você precisa saber um pouquinho de cada instituto e, principalmente, você precisa saber súmula. Direito tributário é súmula. Eu, quando fiz a segunda fase do OAB, eu fiz tributário e todas as minhas questões e a peça estavam fundamentadas em súmulas. As minhas questões mesmo eu escrevia 3, 4 linhas, porque eu só botava a súmula. E acabou, estava certo. Então, você precisa realmente focar em súmula, tá? Eu vou botar aqui na descrição do vídeo umas 15 súmulas que você precisa saber de cor, ok? Você precisa saber de cor essas 15 súmulas, 15, 16 súmulas, que eu vou botar na descrição, porque provavelmente elas vão cair alguma coisa, pelo menos as vinculantes vão cair de certeza, tá? Vão cair de certeza. Tem alguns entendimentos recentes de imunidade que com certeza vão ser cobrados na sua prova, tá? Eu quero apenas ressaltar algumas dicas de CTN. Se der tempo, é importante que você leia, claro, todos os artigos do CTN, até ali a parte de responsabilidade, pelo menos, tá? Se não der tempo, tudo bem, leia apenas os conceitos de crédito, os conceitos de lançamento, os conceitos de fato gerador, ok? Você precisa saber pelo menos os conceitos, você precisa saber pelo menos as hipóteses de suspensão, de extinção e de exclusão. Lembrar que a exclusão só tem duas, pô, isenção e anistia. Isenção e anistia. Lembrar que anistia só exclui penalidade. Só para isso que serve a anistia. Exclui penalidade. Ok? Lembrar que quando está previsto em lei é isenção, quando está previsto na Constituição é imunidade. Ok? Importante você lembrar essas dicasinhas básicas. Você lembrar, vamos lá, decadência, né? Decadência. Em regra, o lançamento por homologação, ele se dá a decadência dele em 5 anos, contados de quando? Contados do fato gerador. Agora, se o lançamento for por declaração, é 5 anos do exercício seguinte. Mas aí tem o pulo do gato, que é quando? Que é quando o lançamento por homologação não acontece porque o sujeito passivo, o contribuinte, não declarou. Se você não declarar, você só negar, portanto, com má fé, o prazo que antes se contava 5 anos do fato gerador da decadência, agora será contado da mesma forma que o lançamento por declaração ou de ofício, que será contado na forma do artigo 173, inciso 1º do CTN. Conta-se a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Portanto, o fisco tem mais tempo para constituir o crédito. Então, lançamento por homologação, 5 anos do fato gerador. Lançamento por declaração ou de ofício, 5 anos do exercício seguinte. Agora, se no lançamento por homologação você não efetuou o pagamento, você não declarou, começa a contar a partir do exercício seguinte. Lembrar que se você declarar, mas não pagar, você já constituiu o crédito, tá? Então, se é para sonegar, sonega direito, não declara, ok? Se é para fazer isso, não declara, né? Lembrar que de prescrição, apenas a lei complementar pode estabelecer prescrição. Então, tem uma decisão relativamente recente dizendo que a previsão de prescrição que está lá na Lei de Execução Fiscal, que é uma lei considerada lei ordinária, ela não vale quando ela diz que a inscrição da CDA em dívida ativa suspende a prescrição em 180 dias, porque ela é uma lei ordinária, não poderia prever prescrição, que é exclusivamente prevista em lei complementar. Ok? Então é importante lembrar disso, lembrar que o CTN ele é considerado uma lei complementar, ok? Ele foi recebido como uma lei complementar. Quanto à CDA, ok? O que você precisa saber de CDA é que a CDA ela pode ser protestada. É o assunto do momento, né? Tem alguns anos já, mas acho que é importante saber que a CDA pode ser protestada. Ou seja, não necessariamente você precisa ajuizar uma execução fiscal para cobrar a CDA. Você pode protestá-la no cartório, tá? De anterioridade, cara, você precisa lembrar que o imposto de importação, exportação, IOF, IEG, empréstimo compulsório para guerra e calamidade, não respeitam nem a anterioridade anual, nem a anterioridade nonagenesimal. Você precisa lembrar que o IPI, o ICMS combustível, o CID combustível e o PIS/COFINS, que são contribuições sociais, eles respeitam a anterioridade nonagesimal, mas não respeitam a anterioridade anual. Você tem que lembrar que quem respeita a anterioridade anual, mas não respeita a nonagesimal, por sua vez, é o imposto de renda, majoração de base de cálculo de PVA e de IPTU. Só.
Só imposto de renda e majoração de base de cálculo de PVA e de IPTU é que não respeitam a anterioridade nonagesimal, mas tem que respeitar a chamada de exercício ou anual, ok? Então, esses são os principais recados aí que você precisa ter na sua mente, tá? As dicas que você precisa saber para delegado, por mais que seja uma prova superficial, são 5 questões fundamentais, tá? 5 questões que vão fazer muita diferença, assim como as 5 questões de eleitoral, você não pode errar. Eu vou fazer um videozinho só de revisão de eleitoral. Se fosse para deixar alguma matéria de lado que não der tempo, eu deixaria a de História de Goiás, que é muito difícil. Se você olhar as provas anteriores de Goiás, a cobrança para a História de Goiás é muito alta, é muito alta. Leia ali a lei orgânica, ok? A lei dos servidores públicos e acerte alguma questão daquelas 5, que está ótimo, porque você compensa em tributário e eleitoral, que são matérias relativamente mais fáceis. Outro ponto interessante já falei de decadência, né? Então outro ponto interessante, resolução do Senado. Você sabe quando a resolução do Senado pode fixar a máxima ou mínima de determinado tributo? Tem que lembrar que resolução do Senado fixa a alíquota máxima de ITCMD, fixa a alíquota mínima e máxima de ICMS e fixa a alíquota mínima de IPVA nos estados, ok? Isso sempre cai, tá? Eles adoram, parece que isso foi feito para cair em concurso, né? Vamos ver aqui outra dica legal. Dica legal, transferências legais, né? Transferências legais, tem que lembrar, 50% do IPVA, olha só, transferências para os municípios em geral, 50% do IPVA, 50% do ITR, podendo ser 100% se o município cobrar o ITR, o próprio imposto de renda dos servidores públicos do município, 25% dos 10% de IPI que vão para os estados, tá? 25% de todo o ICMS, ok? Para você ter uma ideia, olha de tributo que vai para o município. Sendo que o ITCMD é o único tributo que não é repartido. O ITCMD de imposto estadual é o único imposto que não é repartido. Tá? Então, repetindo, 50% de PVA, 50% de TR podendo ser 100%, o seu próprio imposto de renda, 25% dos 10% de IPI que vão para o Estado e 25% do ICMS, ok? 25% do ICMS. É distribuído lá, mas aí você não precisa saber 3/4 de um jeito, 1/4 de outro. Para os estados, o que a União transfere para os estados? Lembrando, do ente maior para o menor sempre, nunca do município para o estado, do estado para a União, tá? A União tem que transferir para o estado o seguinte, o estado fica com o seu próprio imposto de renda, tá? O estado fica com 20% do que a União estabelecer por lei complementar, aquele imposto residual. Então, o estado fica com 20% de imposto residual estabelecido por lei complementar da União, tá? O estado ainda fica com 10% de IPI e 29% de CID combustíveis. Vamos lá, 10% de IPI, 29% da CID de combustíveis, por isso que a gasolina também fica alta, né? Você tem o seu próprio imposto de renda e 20% do que a União ganhar de imposto residual. Esses são os tributos que são transferidos da União para os estados e dos estados para os municípios, né? Fora que você ainda vai ter de todo o imposto de renda que a União arrecada, 49% é dividido para o FPE e para o FPM, 21,5% vai para o FPE, por Fundo de Participação dos Estados, né? E 22,5% para o Fundo de Participação dos Municípios, tá? É bastante coisinha de transferência legal, mas se você ler umas 10 vezes, você já decora e nunca mais esquece, ok? Nunca mais esquece, é bastante coisinha. Passa o vídeo devagarzinho ali da engrenagem, que você vai conseguir ler bem o que eu falei, entender bem o que eu falei, tá? Todos os tributos são repartidos da União para os estados, lembrar que só o ITCMD não é repartido e para os municípios. O principal dos municípios é você saber os 50% de ITR, que pode virar 100% se o município exercer a fiscalização dele, tá? Lembrar de imunidade, cara. O que você precisa lembrar de imunidade? Uma decisão recente que disse que o imóvel arrendado do poder público, quando vai para uma instituição privada, ele é alugado por uma instituição privada para exercer o seu mistério, para oferir lucro, ele não eleva a imunidade, tá? Então, se a Petrobras aluga um imóvel da União, ou a Infraero aluga um imóvel da União, e explora aquele local, oferindo lucro, aquele local não tem imunidade tributária. Porque, em regra, o entendimento, isso foi um entendimento até meio que superado, porque, em regra, o entendimento é que, se o imóvel era da União, a imunidade continuava quando ela alugava a terceiros. O entendimento atual é que não permanece a imunidade do imóvel, ok? Quando é que permanece uma imunidade do imóvel?
na hipótese do artigo 150, acho que 6C, que são as instituições de assistência social, quando elas alugarem os seus imóveis, a imunidade permanece se o dinheiro do aluguel é utilizado nas suas finalidades essenciais. Isso é simulado. Isso é simulado, como eu falei. Súmula é fundamental para sua prova, tá? Vamos ver aqui outra dica interessante de direito tributário. É importante você lembrar a súmula 615 do STF, que ela tem que ser lida em conjunto com a 544. Porque a 615 diz que o princípio da anualidade não se aplica no caso de revogação do ICMS. Então você estipulou uma isenção de ICMS, ok? Que se você revogar, em tese, você não precisa aplicar o princípio da anterioridade de exercício, a anual, prejudicando assim quem recebeu aquela isenção de ICMS. Aí veio a súmula 544 e disse, peraí, se você concedeu uma isenção, se você concedeu a isenção sob condição onerosa, ou seja, o sujeito, o contribuinte, que para oferir aquela imunidade, aquela isenção, por exemplo, ele teve que pagar de alguma forma, ela foi sob condição onerosa, e ele não vai poder ter retirado esse benefício de maneira imediata, com surpresa. Então, mais um critério aí de segurança jurídica, você tem a súmula 544 do STJ, se não me engano, não, do STF, dizendo que qualquer isenção concedida sob condição onerosa tem que respeitar o princípio da anualidade, tá? Não pode ser livremente suprimida, ok? Então, cuide com isso, cuide com a súmula 544, cuide com a súmula 615, que em tese ela teria sido superada. Então, mas eu acho até, na verdade, que esse negócio da súmula 615, 544, nem vai cair na sua prova, porque ela levanta muita polêmica, ela é um pouco mais complexa, tá? Mas é aquela coisa, né? Não custa se dar uma olhadinha na súmula, porque eles podem simplesmente cobrar a redação da súmula. Se eles cobrarem isso na sua prova, vai ser a redação da súmula, ok? Quanto à interpretação, é uma questão simples que sempre cai também no comecinho ali do código, ali nos idos do artigo 100 ali do CTN, você vai ter ali que a interpretação na matéria tributária leva em consideração uma ordem hierárquica. Primeiro, analogia, segundo, princípios gerais de direito tributário, princípios gerais de direito público e, então, equidade. Ok? Então, é muito diferente do que a gente tem no Código Civil. E são essas diferenças que eles gostam de cobrar. Outra coisa interessante que é diferente do Código Civil é a imputação de pagamento. A imputação de pagamento, artigo 350 e poucos lá do Código Civil, é muito diferente da imputação de pagamento do Código Tributário. Então ela não se aplica para o Código Tributário, de jeito nenhum. O Código Tributário tem uma redação própria de imputação de pagamento. Qual dívida paga primeiro? A maior, a menor, com mais juros, sem juros? Ok? Em ordem crescente de pagamento? Como? Então você tem que olhar lá no CTN a ordem de imputação do pagamento e não confundir com a do Código Civil. Ok? É muito importante você saber essa ordem de imputação do pagamento. Ainda, você saber, claro, os conceitos de obrigação tributária, fato gerador, você tem que saber os conceitos, pelo menos os conceitos de cada uma delas, ok? Já falei de imputação de pagamento. Por último, última dica de direito tributário, tá? Última dica de direito tributário é denúncia espontânea. Sempre cai denúncia espontânea. O que a denúncia espontânea pode fazer pelo contribuinte? E quem pode fazer denúncia espontânea? Tá? Lembrar, denúncia espontânea não se aplica a tributo sujeito a lançamento por homologação quando declarado, mas não pago. Se você declarou, você constituiu o crédito, você já passou essa informação para o fisco, ou seja, o fisco não quer saber de denúncia espontânea. A denúncia espontânea serve para você levar o conhecimento de um fato que o fisco não sabe. O fisco não sabe, você leva um conhecimento novo para o fisco. Então, se você declarou, o fisco já sabe. O fisco já sabe. Então você não vai ser beneficiado pela denúncia espontânea se num tributo sujeito a lançamento por homologação, você efetuar a declaração, mas não pagar. Ok? Você tem que lembrar dos benefícios que a denúncia espontânea traz e que estão ali no CTN. Sempre cai. Sempre cai, sempre cai. Ok? E as súmulas, né? Então eu vou botar ali na descrição do vídeo as 10, 15 principais súmulas que caem, tá? E as súmulas vinculantes, que não tem erro. É isso mesmo, essas são as principais dicas aí que você poderia. As principais coisas que você precisa saber de direito tributário, tá? Transferência, decadência, lançamento, conceito de fato gerador, as principais partes de responsabilidade por sucessão, tá? Ela cai muito a responsabilidade por sucessão e por infração. Para delegado cai muito por sucessão e por infração. Então,
é bom você ficar. Leitura de código, leitura lei seca, decoreba. É decoreba e as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão do crédito. Você não precisa saber o conceito, por exemplo, de consignação e pagamento. Você precisa saber que consignação e pagamento é uma forma de extinção do crédito. Só. É isso que você precisa saber. Ok? E as súmulas, como eu já falei, e eventualmente algum tema de repercussão geral de jurisprudência, ok? Então é isso que você precisa saber. Alguma coisa de jurisprudência, que normalmente está lá no Dizer o Direito. O Dizer o Direito faz aquele temazinho de véspera de jurisprudência, então você lê aquilo, porque é aquilo que vai cair juntamente com essas minhas dicas e as súmulas que eu vou colocar na descrição desse vídeo. É isso que cai, não cai mais nada, é isso, tá? São 5 questões que são dadas, tá? Então foca ali, pega uma tarde que você acaba com essa matéria aqui, tá? Vai lá, abraço, até o próximo vídeo.